O rei está vindo, preparem um caminho para ele. O rei está vindo, sim, Deus, preparem um caminho para ele. Se você vivesse numa monarquia, na época dos reis e rainhas, e tivesse a notícia que um rei iria visitar a sua casa, mesmo que você já tivesse limpado, você sentiria a necessidade de limpar novamente, de olhar, ver se realmente conseguiu organizar tudo, deixar tudo no lugar, se nada passou despercebido. É exatamente isso que João Batista estava fazendo ao preparar o caminho para a vinda do Senhor. E é isso que nós vamos aprender hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, né? Dá o like, comenta, compartilha essa mensagem. Ativa o sininho aí também, sempre que eu postar um vídeo. O Instagram ele vai te notificar, vai te avisar que eu postei um novo vídeo. Principalmente compartilha esta mensagem com alguém, principalmente a mensagem de hoje, que ela tem um sentido tão importante, que é sobre a vinda do Messias, né? O caminho preparado por João Batista para a vinda do Messias. É isso que nós vamos falar hoje. Fica à vontade também, se você quiser comentar, deixar um pedido de oração aí, eu posso estar intercedendo por você, por sua família. Então, fique à vontade. Hoje nós vamos ler em Mateus, o capítulo 3. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Se você quiser me acompanhar, abrir sua Bíblia, fica à vontade. Se quiser só me ouvir também, fica à vontade. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas o subtítulo deste capítulo tem assim: João Batista prepara o caminho, né? E vamos começar lendo a partir do versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bom, o profeta João Batista, né? Ele foi anunciado aqui, ele foi profetizado em Isaías, né? Que ele viria para preparar o caminho do Senhor. E aqui está João Batista preparando o caminho do Senhor. E nesta preparação, ele está pregando no deserto da Judeia. E a primeira palavra da pregação dele é: arrependei-vos. É bem forte esta passagem, ela fala muito, porque ao começar nós já conseguimos entender o que João Batista quer nos passar aqui, para nos prepararmos para o reino dos céus, para nos prepararmos para a vinda do Messias, é necessário arrepender-vos. Não existe acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus, a Jesus Cristo, sem arrependimento. Isto não é possível. E o arrependimento não é um simples ato de falar. O arrependimento, ele é uma ação, ele é um comportamento, né? Uma pessoa que diz se arrepender, não sabemos que ela de fato se arrependeu pelo que ela fala, e sim pelo que ela faz. É o comportamento que diz que aquele arrependimento realmente foi genuíno. Quando uma pessoa erra com você e ele pede desculpas, ela está se arrependendo do que ela fez. Mas como você pode ter certeza que aquela pessoa se arrependeu de fato, de coração, genuinamente? Pelo comportamento dela. Porque quando a gente se arrepende de verdade, existe uma mudança de comportamento, né? E é neste ponto aí que João Batista está falando. Olha, o reino do céu está chegando, o Messias vai chegar, ele está vindo. Então, arrependei-vos, deixais as práticas que te impedem de entrar no reino, de acessar o reino. E venha viver conforme a vontade do Senhor de verdade. Mude de atitude.
né? Tenha uma ação diferente, mude o seu comportamento, seja uma nova pessoa. Arrependam-se. E ao preparar este caminho, João Batista começa a batizar essas pessoas nas águas do Rio Jordão. Nos versículos seguintes, né? Você continua lendo aqui o 4, 5, 6. Você vai ver que as pessoas, ao confessarem esses pecados, João Batista batizavam elas como símbolo de arrependimento, né? De confissão, que é o que hoje nós fazemos na igreja, que é o batismo nas águas, né? Que simboliza a morte do velho homem para o renascimento, o novo homem, o homem diferente, o homem recriado por Deus. E já chegando no versículo 7, que é onde nós vamos continuar lendo, ele vai dizer assim: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus. Quem eram esses fariseus e os saduceus? Eram os religiosos daquela época. Hoje nós podemos chamar dos crentes, propriamente assim ditos. Eram os religiosos daquela época. Eram pessoas que frequentavam as sinagogas, ou seja, hoje em dia as igrejas. Eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, né? Eles eram os religiosos daquela época. Mas continuando, e vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Veja que coisa forte, né? Quando chegam aquelas pessoas que se diziam ser, né? Os religiosos, os que realmente conhecem a palavra de Deus, que sabia dos mandamentos do Senhor. João Batista começa a xingá-los, raça de víboras. Sabe o que significa isso aqui? Seus hipócritas, seus enganadores. Vocês dizem que são uma coisa, mas vocês são outra. Vocês falam coisas, mas vocês agem de forma totalmente diferente. Vocês conhecem a palavra, mas vocês não cumprem. Vocês vivem uma vida de aparência. É justamente isso que João Batista está querendo dizer com raça de víboras. É isso que significa a hipocrisia deles. E ele continua: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que é que ele está dizendo aqui? Vocês acham que agindo desta forma o juízo não vem sobre vocês? Quem está ensinando que esse tipo de comportamento que vocês estão tendo, por mostrar ser uma coisa e ser outra totalmente diferente, vai poupar vocês da ira futura, a ira de Cristo, o julgamento? Vocês acham que vocês serão poupados só porque conhecem a palavra? Só porque frequentam as sinagogas? Só porque mostram ser religiosos, mas no fundo, de fato, vocês não são? Porque a hipocrisia é isso. Eu falo que eu sou, mas eu não sou. É uma farsa, é uma mentira. É uma aparência. Aí ele diz no versículo 8: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. João Batista está dizendo assim que os frutos eles podem ser vistos. Produzam frutos que mostrem o vosso arrependimento. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que a gente pode reconhecer. A gente pode reconhecer uma pessoa que está arrependida. Pelo que eu acabei de falar um pouco antes. É as atitudes. É o comportamento. E assim como a gente sabe que uma pessoa que nos pede desculpa, ela não se arrependeu de fato porque elas voltam a fazer as mesmas coisas, a gente sabe também, e Deus sabe também, quando nós não nos arrependemos de fato. Quando aquilo é uma farsa, quando aquilo é uma hipocrisia, quando aquilo é uma mentira, quando aquilo é um engano. E Deus, Ele não trabalha com isso. Ele não trabalha com mentira, porque Ele é a verdade.
Ele não compactua com a farsa, né? Deus, ele não engole a aparência. Veja que Deus amaldiçoou uma figueira por ela ter aparência que tinha muitos frutos, mas quando você chegava perto dela, ela não tinha fruto nenhum. Deus a amaldiçoou e ela secou. Porque Deus não tem parte com a aparência. Não adianta você mostrar para a terra inteira, para as pessoas da sua rua, para as pessoas da sua igreja, porque a sua farsa é vista por Cristo. E eu digo isso para esse tipo de religiosos que vivem uma vida de aparência, como os fariseus e os saduceus. E ele ainda vai continuar aqui no versículo 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Esses fariseus e saduceus diziam que tinha por pai Abraão pelo simples fato deles serem judeus e ter a descendência de Abraão. Eles achavam dentro de si que por Abraão ter recebido a promessa, eles eram herdeiros dessa promessa, assim como um filho recebe a herança de um pai. Mas a salvação, ela não funciona dessa forma. A minha mãe, ela pode receber a salvação e eu não. O meu pai, ele pode receber a salvação e eu não, porque a salvação é individual. A salvação, ela não vem de herança. A salvação, ela vem por busca individual, nossa, única. Eu não posso salvar meus filhos e meus pais também não podem me salvar. A fé, ela não é uma tradição. A fé, ela não vem de uma herança familiar. A salvação, ela não vem disso. E João Batista vai concluir no versículo 10, onde nós vamos fechar. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos supor aqui que aqui é a raiz de uma árvore. E quando ele diz assim, o machado já está posto à raiz, aqui é a raiz, e o machado está aqui, ó. Ele já está aqui. Está produzindo fruto não? É cortado. O machado, ele já está posto à raiz. Ele declara aqui um sentido de urgência. Gente, a gente está em cima da hora. É agora ou nunca. Nós precisamos frutificar. É isso que João Batista está dizendo aqui. Deus quer frutos. Deus não quer só palavras. Não se esqueça que Deus, ele consegue sondar-nos por dentro. As pessoas são capazes de ver a gente por fora, essa capa aqui. Mas Deus é o único que consegue sondar o meu coração e o teu coração. Então, esta é a palavra de hoje. Para entrar no reino dos céus, para preparar este caminho. Hoje é diferente como antes. João Batista estava preparando ali o caminho para o Messias, porque ele viria trazer, né, o reino dos céus. Cristo começaria ali seu ministério e faria prodígios, maravilhas, curou muitos, ressuscitou, expulsou demônios, fez tantas maravilhas, né, multiplicações, tantas maravilhas Cristo fez. E ele veio com a intenção de nos redimir. Ele morreu na cruz e nos salvou da condenação. Mas existe uma outra vinda dele por aí, mas dessa vez não, é só para resgatar aqueles que ele já veio salvar, que receberam, que prepararam esse caminho para ele. Você tem preparado o caminho para o Senhor? Hoje, a preparação deste caminho é no teu coração. Hoje, a preparação deste caminho é na tua vida, né? Então,
Prepare o caminho para o Senhor. O machado já está posto à raiz, está prestes a ser cortada. Cristo, ele voltará. Assim como ele estava vindo aqui, ele vai voltar. Talvez não seja uma volta que ele leve a todos de uma vez, como num arrebatamento. Mas não sabemos o dia e a hora em que nós vamos individualmente. E todos os dias ele volta para alguém. Então, o machado já está posto à raiz. O tempo é hoje. Existe oportunidade. Existe um caminho a ser trilhado que não é o nosso. E não é do nosso jeito e da nossa forma. Mas é muito melhor do que imaginamos. A palavra diz que o que está preparado para nós, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. São coisas grandes demais que na nossa limitação humana nós não somos capazes de entender a grandeza e a dimensão disso. Mas saiba que a condenação não foi feita para você. A salvação, sim. É por isso que ele veio, né? E morreu uma morte tão terrível para nos dar acesso a isso, né? Por meio do seu amor, da sua graça, nós temos acesso a essa salvação, mas só basta nós querermos. Só basta cedermos aquilo que João Batista pregou no deserto da Judeia para preparar o caminho da vinda de Cristo, que era: arrependei-vos. Arrependei-vos de coração. O momento é hoje, a oportunidade é hoje. Não te preocupas, né, em como estás, porque o homem por si só, ele não tem capacidade de mudança. Ele não consegue se automudar. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos e nos entregamos a Cristo, é Ele mesmo, através do nosso querer, que vai fazendo todas as outras coisas. Então eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês. Algumas perguntas, na verdade, para a nossa reflexão, né? Como podemos nos preparar? Quais lugares das nossas estradas precisam ser retos, precisam ser organizados e alinhados? Quais fogueiras precisam ser acesas para queimar os refugos, né? Que são os restos, as coisas inúteis? Quais galhos das nossas árvores precisam ser cortadas para que nasçam outros que possam frutificar e ser substituídas por aquelas que não davam frutos? E para finalizar, quem deve ser convocado ao arrependimento? Nesta passagem vemos que quando João Batista pregou, ele trazia o arrependimento não só aqueles que estavam distantes dos caminhos do Senhor, mas aqueles religiosos também, os que estavam dentro, mas que viviam uma vida de aparência. Então há tempo, há tempo. Há tempo para a mudança, há tempo para o arrependimento, há tempo para viver uma vida que foi estabelecida para você. Você não nasceu e foi criado um propósito para você. Foi criado um propósito antes de você nascer, para que você viesse cumprir. E só basta você querer viver este propósito. O Senhor, Ele não te obriga a viver esse propósito. Ele criou um propósito e fez que você nascesse para cumprir esse propósito. O propósito é seu. Cada um tem o seu. Você tem o seu, eu tenho o meu. Mas a decisão de viver este propósito só cabe a nós. Cristo, Ele é educado. Ele não vai invadir a sua casinha. Ele vai pedir permissão. E quem deixa Ele entrar é você. Então, que o Senhor Jesus te abençoe,
né? Que você, se ainda não estiver nos caminhos do Senhor, esta é uma oportunidade única, um privilégio único que você está tendo neste momento, né? Para estar voltando ou aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador e desfrutar da glória da qual os ouvidos nunca ouviram e os olhos e nenhum olho nesta terra já pôde contemplar a grandeza que está preparada para nós, aqueles que estão esperando no Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Fica na paz de Deus.